A gente falou aqui mais de 20 sintomas 20 aqui. sintomas, que eu tenho certeza que algum deles, você aí de casa que tá assistindo, vendo aqui, hoje temos uma convidada especial, que é minha esposa, a doutora Carla. Tô muito feliz em estar aqui com vocês. E aí, pessoal, vocês não sabem a luta que é pra trazer ela aqui, viu? É uma luta. Mas hoje é um motivo especial, né? Mais do que especial. O tema é sobre como que os hormônios, esse desequilíbrio hormonal pode atrapalhar o seu emagrecimento. E eu vivenciei isso na pele, eu falei, não, hoje eu vou lá. Eu vou vencer minha timidez. E vou lá contar um pouquinho da minha experiência, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai entender que é possível sim vencer, superar, enfim, conquistar o corpo dos sonhos, emagrecer, ser feliz, ter energia para brincar com os filhos e mudar de vida, realmente uma transformação, né, amor? Com certeza. Então nada melhor do que uma voz feminina falando, né? E lógico que a história da Carla aqui, sem dúvida, vai conectar com muitas mulheres que vão estar presentes, vão se identificar com ela. Ela vai contar para vocês como é que foi todo o início da questão dos sintomas, então... Como que o jejum entrou na minha vida, como ele me salvou, porque sim, ele me salvou, né? Então eu quero contar, eu passei por isso que hoje... Juntamente com o Wesley, eu defendo o jejum com unhas e dentes. A gente criou essa comunidade porque eu também quero ver, nós queremos ver, nossa missão é essa, né, amor? É, exatamente. Ver mais pessoas transformadas com uma coisa tão simples, tão barata, que está ao nosso alcance. Realmente é só começar a praticar e ver os benefícios. E colocar tudo em prática logo em tudo que a gente ensina aqui, já colocando em prática, né? Então, gente, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Vocês estarem aqui querendo aprender, ouvir... o Wesley tá fazendo lives diariamente, vocês sempre presentes, então parabéns, vocês realmente querem mudar, aprender também, então eu tô muito feliz com a presença de todos vocês. Bom, o tema de hoje é como o desequilíbrio hormonal afeta no emagrecimento. O emagrecimento foi só chamada, é um detalhe, porque ele afeta desde que a gente nasce até a gente ficar velhinho, a gente depende dos hormônios equilibrados para tudo, principalmente na adolescência, né? Depois na idade adulta, menopausa, a gente depende dos hormônios em equilíbrio. Infelizmente a grande maioria não tem isso e sofre muito, né? E nem sabe às vezes que é o desequilíbrio e vocês hormonal. vão perceber que o estilo de vida afeta diretamente nisso. Afeta diretamente nisso. Lógico que tem um fator da idade, né? A gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente deixa de produzir alguns hormônios, mas também a questão do estilo de vida e algumas medicações realmente favorece de fato a gente ter desequilíbrio hormonal, né? Alimentos propriamente dito, sem dúvida nenhuma, o estilo de vida realmente é fundamental em relação a isso, né? Então, você que tem distúrbio na tireoide, você que tem predominância estrogênica, ou menopausa, ou realmente você tem queda de testosterona, tudo a gente vai abordar nessa live aqui pra vocês. Vamos falar mais ou menos dos sintomas que eu acho que as pessoas vão ver que precisam ficar nessa live. Então, por exemplo, sintomas como dores no corpo. Vamos começar com sintomas mais de hipotireoidismo, a gente vai mapeando, né, a parte, né? Por exemplo, olha, tireoide, né, dificuldade para perder peso, ou come pouca quantidade e engorda, queda de cabelo, unha fraca, extremidades frias, constipação, sonolência, fadiga. Essas são os principais. Então eu vou repetir aqui para vocês. Queda de cabelo, unha fraca, extremidade física, letargia, sonolência, dificuldade para perder peso, ou seja, tudo que está envolvendo a parte do metabolismo, constipação, então isso tudo está relacionado com a tireoide. Também cansaço, né, letargia, desânimo, aí leva um desequilíbrio hormonal. E é muito comum as pessoas realmente estarem subnotificadas ou terem hipotireoidismo subclínico e serem taxadas de depressão ou normal ou depressão, a gente vai estar falando sobre isso. Né? Então,
Você falou do hipotiroidismo subclínico, então TPM, mudanças de humor, fica sensível, o peito fica dolorido, menstruação excessiva, dor de cabeça, dor no corpo, o que mais, amor? Me ajuda. Oscilação de humor. Oscilação de até humor. Osteoporose, tendinite, tudo libido baixo, que é uma queixa muito frequente em mulheres e homens também, principalmente homens mais cheinhos têm esse problema. Bom, mas isso aí a gente vai falar durante a live, só pra você, um pupurri, só pra vocês perceberem como essa live de hoje tá especial e importante. Eu tenho certeza que vocês de casa vai identificar e vai falar... outra coisa, perda de massa magra, na mulher que também tem a questão de ressecura vaginal, mulher que tem ondas de calor, mulher que tem dificuldade para pegar no sono à noite. Então, pessoal, isso tudo tá atrelado com realmente a questão da parte hormonal, desequilíbrio hormonal. A gente falou aqui mais de 20 sintomas sintomas, que eu tenho certeza que algum deles, você aí de casa que está assistindo tem. A gente pode falar também da questão do sintoma do cortisol baixo, né? A gente vai falar mais pra frente, o cortisol baixo queda da imunidade, pessoas que têm queda de cabelo, fadiga, a pessoa que é extremamente estressada, ou seja, são vários e vários sintomas que, consequentemente, vocês realmente, a gente vai estar abordando nessa live aqui para vocês. Mas... e o nosso objetivo falando tudo isso é para vocês identificarem que vocês têm e procurar ajuda, para não viver com isso, porque às vezes bate em vários médicos e eles falam, mas os exames estão normais, aí você acaba vivendo, sofrendo com isso a vida inteira e não precisa. A internet está aí para isso, hoje o conhecimento é de todos, né, amor, é pulverizado, então você não é refém apenas do que o médico diz, a gente está aqui realmente para dizer que tem alguma coisa errada e tem como consertar. Então, exatamente, e assim, e existe visões diferentes, né, não existe aquela... É uma visão de que o corpo é um ser único, né? Que é um ser integrado, que o sistema digestório, que o sistema endócrino, todos os sistemas estão interligados, todos os órgãos estão interligados, e realmente é assim que eu sempre abordo todos os meus pacientes no meu consultório, na minha clínica. Então, realmente, eu quero realmente passar todo esse conhecimento para vocês e realmente que uma coisa que vocês levam aqui, talvez vocês podem realmente, o que o Dr. Wes e a doutora Carla falaram, isso me despertou, realmente eu preciso de ajuda, realmente eu preciso procurar um profissional da área de saúde, o que eu faço? Então a gente vai dar essas dicas para vocês. Teve um comentário, meu marido está assistindo comigo e disse que estava me descrevendo, realmente, gente, essa live vai estar incrível, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, então... clica aí no aviãozinho, chama mais gente para assistir. Isso tudo é um compromisso que a gente tem com vocês, para as pessoas que estão aqui no sábado à noite. No sábado à noite às 20h30. Porque tá comprometido mesmo com a saúde, quer aprender. E assim, eu passei por isso, então eu tô aqui realmente para poder dar esse relato do meu caso, conseguir ajudar vocês também, como vocês podem sair disso. Fala do Hashimoto, a gente vai falar. A gente tem um tema bastante rico, vasto, a gente vai tentar sintetizar para realmente passar isso tudo para vocês. Mas a gente quer que vocês fiquem até o final e compartilhem. Então, pessoal, quero vocês dando print aqui, compartilhem com todo mundo e vamos iniciar a nossa live. Então vamos lá. Pessoal, Carla, meu amor, me conta um pouquinho brevemente a sua história, para essa mulherada que estão nos escutando aqui. Se ela se identificou com você, vamos lá, conta a sua história. Mas eu vou contar minha história desde o comecinho ou já pode para a fase adulta? Então eu venho de uma família que tem o hábito de mudar muito de cidade. Então eu já tenho esse espírito aventureiro, eu vou dizer assim. Então a gente mudava muito de cidade. Eu acho que a mudança mais brusca que teve foi realmente quando aos 2 anos eu fui morar no Japão. Lá eu morei até os 6 anos, eu fui alfabetizada lá. Então, já foi, não vou dizer um trauma, já foi um começo diferente. Então, tem hábitos alimentares que mudaram. Culturalmente totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí, quando nós voltamos pro Brasil, eu lembro que tinha situações assim, que minha mãe me conta, né? Eu não lembro direito, mas que eu voltava chorando pra casa porque ninguém entendia o que eu falava. Então, eu devia falar meio português, japonês, não lembro direito. Apesar que ela foi realmente a mãe dela, né? Sempre manteve o português dentro de casa pra gente não perder essa língua, né? Porque a gente não sabia quanto tempo ia ficar lá. Que é a língua mãe, né? Exatamente. Que é a língua mãe. Então, quando eu voltei, já tive um pouquinho desse baque, questão de alimentação também. Então, eu acho que eu fui somatizando tudo isso. Eu tenho certeza. E a minha mãe era daquelas assim, enquanto vocês não rasparem tudo do prato, vocês não levantam na mesa. Tanto é que, gente, até
Hoje eu posso estar cheia, eu raspo o prato. Ela briga comigo, a Carla. Eu brigo, ela briga sem deixar comigo. Um fiapinho, se eu deixar você não vai comer, você não vai comer. Se eu deixar um grãozinho, um grãozinho de quinoa. Se eu deixar um grão de quinoa, ela fala, você não vai comer, não? Mas você viu como é forte isso? Como olha a gente só, é uma criança, né? E a gente falou isso na live com o Guilherme Caio, a gente falou a questão da crença enraizada. Da crença enraizada. Na verdade, criança é uma esponjinha. Então, você, mãe, pai que está assistindo, eu acho que hoje em dia a gente já tem muita informação, né, para poder tentar criar os filhos, errar menos, né? Eu acho que errar não tem como fazer 100% certo, mas lógico que minha mãe fez com coração, porque a gente tem essa impressão também culturalmente, que criança gordinha é a mais saudável, que criança come pouco. E não só isso, obriga a criança também, que talvez ela tá sem fome, né? Ela tá sem fome, acorda de manhã, enfim, sem fome. E a gente não entende que a criança tem um estômago menor, tem um apetite dela, a gente quer forçar a criança a comer mais ou menos o tanto que a gente come, briga e a criança, a maioria acorda sem fome, a mãe soca comida. E se fosse comida saudável, ainda tava pior que não. Pior que não é comida saudável. Então é melhor deixar a criança em jejum do que colocar bolacha recheada com suquinho, pão de queijo, enfim. Às vezes a criança... A gente cresce com esse pensamento de que precisa comer. Olha só que legal, olha a Camila, né? A Camila é um exemplo de mãe, Camila, sério. A gente ama suas filhas, a gente acompanha lá a Camila falando. Por isso que eu ensino as meninas a se servir, para elas aprenderem o tamanho da fome delas. E não desperdiçar. Eu acho legal, porque minha mãe também falava, ela tentava falar assim, coloca no prato apenas o que você vai comer. Mas a gente sempre tem o olho maior que a barriga, coloca bastante e no final tem que comer tudo. Mas minha mãe me obrigava, não pegou tudo isso, então agora você come. Então até hoje tem esse hábito de raspar o prato. Bom, aí voltando à minha história, voltamos do Japão, eu já tive esse impacto de mudança de cultura. E fomos morar no interior de São Paulo. Presidente Prudente, minha família mora até hoje lá. E desde criança, minha mãe fala, né, isso, que, por exemplo, assim, eu já era uma criança que se preocupava com o outro, que eu era boazinha, querida. Por exemplo, eu tenho mais 2 irmãos, quando eles brigavam, minha mãe ia lá pra bater neles, eu entrava na frente pra não deixar bater. Então já tinha uma coisa, não é de caridade, mas essa coisa de se preocupar com o outro. Então, quando eu fui crescendo e tendo que escolher a profissão, a medicina foi o que mais se aproximava com isso, entendeu? Poder ajudar os outros, isso ser minha profissão. Por isso que eu sou muito grata por ser médica. Graças a Deus eu consegui passar, foi em Presidente Prudente, eu fiz toda a formação lá e eu sou muito feliz e realizada com isso. Eu acredito que boa parte dos médicos tem isso, né? Eu acho que tem o lado da pessoa que, medicina é status, medicina é ganhar dinheiro, é uma coisa, é uma carreira sólida, sim, você trabalha pra caramba, tem que estudar muito, lógico, mas acho que a boa parte... Acho que eu falo porque, lógico, eu e a Carla, a gente convive junto, a gente fala disso, como é que era. Poxa, quando você lembra o dia que você descobriu que queria ser médico, a gente já conversou sobre isso, né? Mas a gente conversa com outros colegas, médicos sérios, e é muito unânime isso, né? É uma coisa, é um propósito, é um chamado, é uma coisa que tá dentro de você, que você quer ajudar as pessoas e realmente você quer, de fato, sem dúvida, cuidar, né? Medicina tem esse cuidar, né? Esse é o lado mais humanista de ser, né? Então acho que é meio que unânime isso. Lógico que a gente não pode generalizar, tem pessoas que também realmente visam não só a questão do amor, do humanismo, mas também visa a questão de outras coisas também. Né? É exatamente isso. Então, desculpa te interromper na sua história. Não, pode ir pontuando aí. Bom, aí me formei e engraçado, né? Pra quem, eu vi algumas pessoas colocando, Prudente é do lado de Ourinhos. Pra quem sabe, pra quem entende, Prudente é muito interior de São Paulo, é muito longe de qualquer praia. E pra gente ir pra praia era uma vez no ano, no final do ano. Então a gente esperava o ano inteiro pra conseguir ter a nossa viagem pra praia. Então era uma coisa que significava muito pra gente. E quando eu me formei, eu falei assim, não, agora eu quero morar sozinha, quero desbravar. E eu escolhi uma praia pra morar, porque era o meu sonho morar em praia. Graças a Deus eu casei com Ézia, que mora aqui em Vila Velha, na praia. E meu sonho tá perpétuo agora. Mas então, aí eu escolhi Balneário Camboriú pra ir morar e fui assim na cara e na coragem, não conhecia ninguém. Falei, mãe, estou indo embora. Na verdade eu fiz um plano, né? Trabalhei 3 meses, aí juntei um dinheirinho, comprei passagem de ônibus, fiz uma mini mala e fui pra Balneário Camboriú. Cara e na coragem, sem conhecer ninguém, mas assim, uma semana consegui emprego, casa, e hoje eu entendo por que tudo deu certo lá. Olha só, quantos anos você tinha, né? Não, eu tinha 23 que eu tinha me formado, 23 para 24 eu tinha me formado.
Bom, chegando em Balneário Camboriú, que começou todo o meu problema. Porque até então, quando eu fazia faculdade, morava com os meus pais, eu tinha uma vida, comia em casa, então minha mãe ela já tinha uma pegada mais natural também. Fazia academia, tanto é que minhas amigas me chamavam de rata de academia, porque eu ia todos os dias na academia, me alimentava bem. Quando eu fui para Balneário Camboriú, tudo mudou. Então, assim, juntou a questão emocional, que, gente, isso daí eu tenho certeza, assim, que é um gatilho muito forte. Tenho certeza que você aí também tem um gatilho emocional dentro. Qual que era o meu gatilho emocional? De morar sozinha, nunca morei sozinha. Morava longe da minha família inteira. Tenho uma irmã que é bem próxima a mim, então assim, eu fiquei longe dela, que eu acho que é uma das coisas que eu mais sentia falta. A responsabilidade aumenta. Responsabilidade de morar sozinha, pagar conta. Eu lembro que eu ligava pra mãe e falava, mãe, o que eu compro pra lavar roupa? Eu não sabia coisas pra lavar, coisas de dia a dia da casa. Então assim, não sabia cozinhar. Não sabia cozinhar, então eu tive que me virar. Assim, foi muito bom o aprendizado, claro, muito bom. Mas eu comecei a ter estresse. Todo médico, quando se forma, a primeira coisa que faz é plantão, né? Então, você fazer plantão no hospital, o ambiente é hostil, principalmente em pronto-socorro. Ninguém tá ali feliz, ninguém. E a culpa sempre é do médico. Enfim, vocês provavelmente já foram em pronto-socorro, sabem como que é. O pessoal fica lá fora com dor, esperando. Às vezes o médico não atende tão bem, então não é um ambiente tão legal. Só que como eu ficava muito sozinha em casa, eu preferia estar trabalhando no hospital, que eu tinha pelo menos meus colegas médicos que vão fazer plantão 24 horas fixo, 36 horas fixo, então assim, é muito desgastante. E aí começou o meu problema, porque eu comecei a dormir extremamente mal, não dormia nos plantões, porque por mais que você tenha o seu horário de descanso, é totalmente de madrugada, acorda de madrugada, então meu ciclo circadiano foi totalmente alterado. E por trabalhar tanto, os dias da minha folga, eu tinha aquele sentimento que eu tenho certeza que você em casa, se você já pensou, já passou por digita isso, aqui, digita aí. Digita aqui que esse sentimento é muito forte, que é muito que o pessoal fala bastante, né? Então, na minha folga, eu me permitia comer doce, carboidrato, coisas gostosas, porque eu pensava, eu mereço, meu dia foi sofrido, eu trabalhei, então eu mereço essa recompensa. E eu sempre tava com essa desculpa de comer carboidrato, comer doce, principalmente doce, né? Que dá aquele conforto, dá aquele prazer momentâneo. Então eu me permitia comer. E aos poucos eu foi um ciclo vicioso. Eu dormia mal, estressada, atividade física eu já deixava um pouco de lado, mas continuava fazendo. Eu sempre continuei fazendo atividade física. A minha alimentação não foi tão boa e começou tudo a mudar. Aí eu comecei a desenvolver os principais sintomas. Eu comecei a ter insônia, não conseguia dormir direito quando eu estava em casa, quando não tinha plantão, às vezes acordava de madrugada, achando que alguém estava me chamando. Eu engordei. E mais engraçado da parte de engordar é que eu não percebi que eu engordei 10 quilos. Eu não percebi. Porque assim, primeiro que estava distribuído. E segundo que, como a gente se vê todos os dias, né? Ou às vezes a gente não quer perceber também, sabe? A roupa vai ficando apertada, você comprou algum outro modelo mais largo. Mas quando você se dá conta, acorda, você engordou muito. Eu engordei 10 quilos e era muita coisa. Eu sou baixinha, então 10 quilos é muita coisa pra mim. Então... Insônia. Fadiga. Acordava cansada. Constipação. Vivia cansada, meu intestino ficou péssimo. A minha pele começou a dar espinhas, principalmente nas costas. Comecei a ter compulsão alimentar. Por quê? Porque eu vinha com um estilo de vida. Quando eu comia, naquele momento fazia sentido eu comer aquilo ali. Depois bati o arrependimento e falava, por que eu tô fazendo isso? Eu não sou assim, por quê? Aí eu ficava horas sem comer, ou ia na academia e malhava 2, 3 horas para recompensa, só que depois eu ia lá e comia de novo. E pessoal, olha que interessante, né? Ela já tinha o conceito, só que o ambiente mudou totalmente ela, né? Então ela saiu da cidade dos pais, foi morar em outra cidade, toda a circunstância desfavorável, criou mais responsabilidade, gerou mais estresse. Quem não se identifica com isso? E o meu gatilho agora a gente fala, esse, né? Agora, exatamente isso. Pandemia. Só que o pessoal a gente fazendo um link agora, é a questão da pandemia. As pessoas estão no ambiente em casa. Então, talvez realmente... Às vezes já tinha conflito em casa e agora é obrigado a ficar em casa com as pessoas que já tinham algum certo conflito. Então, marido, filho, mãe, olha como é que irmãos, o ambiente influencia. Influencia muito, muito, muito. Ele muda a maneira de você pensar, a percepção que você tem. E realmente o meu gatilho foi esse. Foi essa parte emocional de estar longe da minha família, ter responsabilidade e ter um desequilíbrio. Mas aí em casa pode ser um relacionamento ruim,
pode ser o emprego que você não gosta, pode ser a vida que você acha que não é tão boa assim. Então tem várias coisas. Só que tudo isso é percepção, né? Então a gente pode mudar isso. A gente deve mudar. Tem muita gente falando, eu engordei 10 quilos, um monte de pessoas falando. Aí nesse período, que foi um ano e meio, eu lembro que eu ligava chorando pra minha irmã e falava assim, Cláudia, minha irmã chama Cláudia, eu quero ir embora, acho que eu não vou aguentar. E minha irmã falava, não, Carla, fica que já eu tô indo. Porque ela também fez medicina. Ela tava estudando, né? Um ano de diferença. Então ela falou, não, fica que já eu tô indo, a gente vai ficar junto. E realmente, quando ela veio, melhorou muita coisa. Só que eu já tava doente. Então o que eu desenvolvi nesse período? Com essa rotina totalmente desregrada, dormindo mal, comendo mal, estresse, enfim, o ambiente me deixou doente. Pessoal, presta atenção, é estilo de vida. Eu não era assim. Olha aí, estilo de vida, ambiente, estilo de vida. Por isso que a gente bate na tecla estilo de vida. Estilo de vida. E em um ano, eu era uma pessoa totalmente ativa, e em um ano eu fiquei totalmente oposto. Acima do peso, cansada. Eu parecia uma pessoa que tinha 40 anos e eu tinha 24 anos de idade. Então, assim, eu me sentia cansada como uma pessoa... eu não conseguia nem sair. Eu era solteira na época, eu não tinha nem ânimo pra sair. Sem motivação. Sem motivação. E virou um vício, assim, trabalho. E era engraçado que no dia que eu podia sair, eu não queria nem sair pra gastar o dinheiro que eu ganhava no trabalho. Às vezes eu até comentava isso, eu não tenho nem ânimo de gastar, porque você faz... Imagina, 36 horas, alimentação ruim. Então, talvez em caso que te canse a rotina, o seu trabalho, talvez. Então, assim. É o estresse da família, o estresse do trabalho. Aí a pessoa entra num ciclo vicioso, né? Alimentação, estresse, sedentarismo. Aí ela começa a desenvolver algumas patologias, e esses sintomas que é clássico que a Carla falou, aí a pessoa acha que é normal. Que é normal. É normal, acha super normal. Porque a gente não lembra como é não ter o sintoma. E percebe, às vezes a pessoa não percebe que tem esses sintomas, ou muitas vezes, né, ela não sabe, o pior de tudo, por onde começar. Nossa. Aí o mais cômodo, né, o mais simples, né, eu vou procurar ajuda de um médico. Lógico, você vai no médico. Eu vou contar. Eu vou no médico, só resumindo, vou no médico, tal, ele vai me ajudar. Só que o médico, pessoal, o que ele vai fazer? Ele não vai falar de estilo de vida. Vai falar assim, você tem que emagrecer, você tem que fazer atividade física e você tem que beber água, gerenciar o seu estresse. Tá bom, mas o como? Como é que eu vou fazer isso? Né? E você sai de lá com umas receitas que te intoxicam mais ainda, né? Se você está cansado, eu acho que isso aí deve ser depressão. Toma aqui, desânimo, depressão, toma aqui um antidepressivo, um ansiolítico, e vai prescrevendo medicações para você, e essas medicações pioram muitas vezes os seus sintomas, e consequentemente, além dessa piora que você vai ter, você não consegue sair, você vira refém dessas medicações. Né? Então, é muito comum realmente as pessoas procurarem os médicos, e o médico realmente não é culpa dele, ele não sabe gerenciar a saúde da pessoa, ele vai tratar a doença da maneira como ele aprendeu, na medicina convencional, não olha a pessoa como um todo, ele vai tratar o sintoma e não vai na raiz do problema, e consequentemente a pessoa fica anos tomando medicação e não resolve o problema dela. É verdade, e assim, o que eu vi, amor, é que os próprios médicos, eles são mais doentes. Eu acho que é a profissão mais doente que tem. Eu vi os meus colegas, às vezes os médicos um pouco mais antigos, já tinham 40 e poucos anos, todos doentes, acima do peso, fadigado, pior que os pacientes que é lá no pronto-socorro. Então, estressado, queda de cabelo. E é normal pra eles. Obeso, então, exatamente. Às vezes você que tá ouvindo a gente aí, às vezes, desde que você se entende por gente, você tem uma dor de cabeça. Então pra você é normal ter a dor de cabeça. E conviver, não, mas minha mãe tinha também, meu pai tinha, fica com essa desculpa assim, né? Não, meus pais tinham, isso é familiar, todo mundo aqui é gordinho mesmo, todo mundo aqui é diabético, não tem como eu não ser também. E bom, a gente já sabe que genética, né, amor? A gente não é refém da genética. Não é refém da genética, é refém do estilo de vida. Bom, aí nesse período, eu vou falar aqui do que eu desenvolvi, né? Que eu falei. Reforça aí. Quem se identifica com a Carla aqui, dá um joinha. Quem se identifica ou escreve alguma coisa aqui, quem se identifica, tá? Bom, aí nesse período eu descobri não, né? Na verdade, depois eu descobri o que eu tinha. Porque nesse período, eu fiquei esses um ano, depois, né, de um tempo, eu fiquei um ano em amenorreia. Amenorreia, pra quem não sabe, é a ausência do ciclo menstrual. Eu fiquei um ano sem, não vinha pra mim, não vinha.
E isso foi um dos sintomas que mais me chamou a atenção, né? Um ano, né? Um ano. Eu fiquei 12 meses sem menstruar. Eu não tomava anticoncepcional, eu não estava grávida. Então, assim, não tinha um motivo aparente. Fui endocrinologista, fui ginecologista, fui em alguns médicos e nenhum soube me dizer o que era e a resposta era sempre a mesma. Os seus exames estão normais, Carla. Eu não sei o que você tem. Quem se identifica com isso aqui? Aí manda fazer um monte de exame, ultrassom, tomo, tudo te vira do avesso e não descobre. Não, Carla, não sei te falar. Vou te mandar para um especialista e ficava me mandando para outros médicos. O famoso médico ao, né? Ao ginecologista, não sei o que. Eu não conhecia assim, não. Famoso com médico ao. Encaminha o paciente ao ginecologista, encaminha o paciente ao colega cardiologista, né? Só sabe encaminhar, não resolve nada. Acho que agora que você enche o saco, fala, quer saber, eu vou ficar com isso mesmo, tá? E foi isso mesmo que aconteceu. Eu não sabia o que eu tinha e não me prejudicava. Na minha cabeça não me prejudicava, porque, enfim, tem mulher até que gosta, né, de não menstruar, já toma anticoncepcional só pra isso mesmo, então eu deixei por aí. Aí, nesse período, as pessoas vão se identificar também, eu tinha compulsão alimentar, eu tinha dificuldade, eu conseguia às vezes uma semana fazer certinho, depois eu tinha recaída, era muito ruim, porque eu vivia, a minha autoestima estava muito baixa, eu já estava assim, vencida, sabe? Quando você nem quer mais tentar, eu estava vencida, cansada, já não queria arrumar namorado, eu já estava numa fase assim, muito, muito baixo da minha vida, né? Aí eu sempre também na medicina, assim como Wesley, eu não conhecia o Wesley nessa época. Assim como Wesley, eu também não me encaixava dentro da medicina convencional. Tanto é que de residência é a especialização que você faz depois que termina a medicina. Não tinha nada que me chamava atenção. Eu até falava, gente, é frustrante isso. O que eu vou fazer depois? Porque não tem nada que me motiva. Só que aí eu não fiz nada, por isso eu fui trabalhar em pronto-socorro lá em Balneário Camboriú. Aí depois começou a vir a falar um pouco de nutrologia, estilo de vida, eu sempre fui apaixonada. E foi aí que eu me interessei, aí descobri que tinha uma medicina funcional, eu fui descobrindo nesse sentido. Por coincidência, o Wesley foi passar foi passar carnaval lá em Balneário Camboriú. 2015, Pra quem conhece, Balneário Camboriú é o point de festa, de balada, e o Wesley foi lá e acabei conhecendo ele. Solteirão, ia lá e vambora. Aí, graças a Deus que você mudou pra Balneário nessa época, né? Por isso que eu tenho certeza que, por que eu escolhi esse destino? Eu acho que nada é por acaso. Eu precisava realmente conhecer o Wesley lá, e ele também foi pra lá por acaso, né, amor? Com certeza, por acaso. Enfim, com os amigos. A nossa história, assim, de encontro lá é todos cheios de coincidências que não são coincidências no final das contas. Mas aí, junto com o Wesley, aí ele já tinha feito nutrologia, né? Já tinha feito nutrologia e já fazia pós, já fazia uma especialização, uma pós-graduação do Laí Ribeiro, enfim, né? O médico que aborda muito a medicina integrativa e funcional, né? Eu tava descobrindo isso e eu peguei e levei meus exames pro Wesley ver, porque assim... E fala antes que você... do seu jejum, que também você já praticava o jejum. Já, verdade. Explica isso também pro pessoal. Então, como eu já gostava desse estilo de medicina, eu já pesquisava, inclusive eu já ia fazer a pós-graduação do Laí Ribeiro, que eu acabei fazendo depois, e eu ia ser da mesma turma. Sem se conhecer, só que eu acabei postergando depois, então eu já sabia mais ou menos, eu já sabia alguma coisa do jejum. Então, como no hospital a comida era extremamente, não é ruim, tá? Mas era muito carboidrato. Eu comecei a não querer comer. Eu falava assim, então eu prefiro não comer. E eu fazia jejum, então, sem saber que era jejum nessa época, né? No hospital. Só que o que acontece? Como eu tava nesse ciclo, eu acabava tendo compulsão, eu comia errado. Então eu fazia jejum e quebrava errado. Então, até funcionava, amor. Vou dizer que até funcionava, mas não era efetivo, porque eu vivia nessa gangorra aí. Então eu fazia o jejum certinho, conseguia entender como era o jejum. O meu plantão fluía muito melhor, a minha linha de raciocínio era mais ágil, eu não me preocupava com comida, eu amava fazer jejum no plantão, só levava água e ficava bebendo, era maravilhoso pra mim isso no plantão. Só que depois, na hora de quebrar, eu não sabia quebrar direito. Então eu comia errado, porque daí vinha aquela situação da recompensa. Então assim, eu ficava patinando, fazia jejum, quebrava errado, tinha um pouquinho de resultado, sim. Então dava um passo pra frente e 2 pra trás. Ou seja, ela tinha fatores predominantes, fatores que puxavam ela realmente... Exatamente, o meu desequilíbrio hormonal. Desequilíbrio hormonal que dela. Gera compulsão por doces, gera retenção, então eu era inchada, enfim, todos esses sintomas. E gera esse desânimo, a gente não consegue sair dessa compulsão. É impressionante, é uma coisa que te domina. Você sabe que não pode, você não quer,
mas parece que o seu consciente desliga e alguma coisa te domina e você vai lá, come grande quantidade, coisas assim que nem são tão gostosas ou que você nem comeria normalmente. Aí quando você se dá conta, volta pro corpo, você fala, meu Deus, o que eu fiz? É assim, é horrível, é horrível. Então, nessa fase, o jejum entrou na minha vida sim. Eu comecei a fazer sem nem saber como era mais ou menos o jejum, mas eu vi um benefício tão grande pra mim no plantão, de eu ficar sem comer, meu raciocínio, eu trabalhava, não ficava cansada, me fazia bem ficar em jejum. Todos aqueles sintomas que eu tinha do meu desequilíbrio, com o jejum eu melhorei. Mas aí a pessoa perguntou, cara, mas você sempre foi magra? Explica qual era o seu peso antes, o quanto você ganhou nesse processo aí de um ano. Na verdade, assim, é porque como eu falei, como eu não sou muito alta, infelizmente, 10 quilos fazem diferença pra mim. Mas eu me achava distribuída, então assim, era um braço mais cheinho, uma perna mais grossa, o bumbum. Então assim, aparentemente não mostrava assim, só a barriga. Tem pessoas que só não tem quadril. Muito, ou só quadril. Então assim, por isso que eu nem percebia que eu tava tudo isso, eu evitava também subir em cima da balança. Então, eu engordei 10 quilos, mas hoje eu já voltei pro meu peso, que é entre 56 e 57, que foi o peso. Na verdade, eu fui pra Balneário, acho que até mais magra ainda nessa época. Mas foi isso, mas eu sempre fui magra. Mas eu vou falar da genética, né? Mas, por exemplo, na minha família eu sempre tive mais tendência a engordar. Eu percebi isso. Eu tenho uma irmã que ela é um palito, que ela, enfim... eu já vi engraçado isso na própria família, né? Uma irmã tem mais tendência, sua outra avó, não. Todo mundo tem sua avó. Então, nesse período, como eu estava falando, que eu levei o exame pro Wesley ver... Já estudava, já tinha conhecimento. O Wesley já atendia nessa parte de nutrologia. E como a gente começou a namorar, eu falei assim, justo ele me cuidar, né? Aí eu falei, fiz os exames, mostrei e falei, amor, eu lembro disso, foi depois de um café da manhã, tava na sua casa, né? Você me mimava com aqueles cafés da manhã. Sempre, né, gente? Eu tinha que fisgar pelo estômago, né? Fazia as comidinhas funcional, batata doce e tal. Porque, na verdade, tudo que você gostava. Adorava, já fazia pra mim, me mimava pra caramba. Aí ela falou, você pode dar uma olhada nos meus exames? Eu tô assim, me sentindo assim, assado. Tudo que ela contou aqui, né? Tudo que ela contou aqui, né? Aí eu falei, lógico, vou dar uma olhada nos seus exames com o maior prazer, tudo, né? Aí você vê, né, que tá tudo dentro do valor de referência, né? Tudo. Talvez era uma única coisa que estava um pouco alterada, acho que era vitamina D, alguma coisa assim, né? Mas era... E testo baixo, baixo. Tava tudo dentro da normalidade, né? Aí pro médico convencional, vai bater o olho e falar assim... Sinto muito, você não tem nada. Isso é coisa da sua cabeça, tudo, né? E lógico que para uma menina jovem, na época ela tinha o quê? Seus 26 anos, né? Não era normal esses sintomas. Eu falei para ela como se fosse hoje. Eu falei assim, olha, os seus sintomas aqui não é normal para uma pessoa de 26 anos. Tudo bem que você tem um estilo de vida pesado, tudo, mas não é normal, né? Você não nasceu assim e não tem o direito de ficar assim, né? Então, quando com 26 anos apresentar todos aqueles sintomas, sem dúvida nenhuma, não era algo normal. Tanto que ela falou assim, olha, já procurei médico, já fiz tudo e não consigo rachar uma resposta. E aqui, vou ler só esse comentário aqui, porque é exatamente o que eu sentia, que eu não conseguia emagrecer. Eu fazia dieta, fazia exercício físico e eu não conseguia emagrecer. Parece que tinha alguma coisa que sempre me puxava, sabe? Que eu dava um passo pra frente e 2 pra trás. Aí foi exatamente isso. Eu falei, olha, ela reforçou os sintomas de hipotireoidismo, a tireoide dela lá, os parâmetros normais. Eu falei assim, olha, tudo leva a crer que realmente você tem realmente um hipotireoidismo subclínico. Agora explica o que é um hipotireoidismo subclínico. Tudo leva a crer que você tem um hipotireoidismo subclínico, que não é Hashimoto, tá? O hipotireoidismo subclínico é o que? A pessoa ela tem os sinais e sintomas de um hipotireoidismo, só que laboratorialmente os exames estão normais ou pouco alterados. Poucos alterados. Por exemplo, o T3 e o T4, que são hormônios tireoidianos, né? Geralmente a gente pede TSH, T3, T4 livre. São hormônios tireoidianos, vamos falar assim. E esse T3 e T4, muitas vezes, eles estão próximos do limite inferior. Então vamos dar um exemplo aqui. A normalidade do T4 vai de 0,8 a 1,5 mais ou menos, 1,3, depende de cada laboratório. Uma pessoa que tem o T4 mais próximo do limite superior, quer dizer que bem provável que a tireoide, bem provável, está mais otimizada.
Assim como o T3 também está mais otimizado, né? Então, por exemplo, o T4 vai de 0,8 a 1,5. Então, uma pessoa que tem o T4, 1,2, 1,3, lógico que isso varia de laboratório para laboratório. Sem dúvida nenhuma, tem uma tireoide mais otimizada. Mas, aquela pessoa que tem um T4 próximo do limite inferior, você tem que ficar atento e tentar reforçar esses sintomas. É o que acontecia com a Carla. Estava dentro da normalidade, mas próximo do limite inferior. Tanto o T3 e o T4. E o TSH, ali ó, na zona do 2, mais ou menos. O TSH, muitos médicos se baseiam nisso, né? Vai de 0,3 a mais ou menos a 5, né? E, consequentemente, ela tinha todos esses sintomas. O meu corpo gritava esses sintomas. Fora que também a temperatura basal, a média da temperatura, ela tinha um corpo mais frio, né? Ela tinha uma temperatura mais baixa. Pelo metabolismo lento, entendeu? Isso é justificado pelo nosso metabolismo, ele fica mais lento, então a temperatura também ela fica menor. E meu corpo, ele gritava todos esses sintomas. Eu falava isso para os médicos e o médico simplesmente queria tratar o exame, não queria me tratar. Não, cara, seu exame tá normal. Só faltava ele falar assim, ó, você vai embora, a hora que seu exame alterar eu te trato. Aí, se ela voltasse, ela estaria com 20, 30 quilos a mais. Muitas vezes é o que acontece com as mulheres aqui, né? Muitas vezes as mulheres... Poxa, eu tô com esses sintomas, mas nenhum médico sabe me tratar. Pelo amor de Deus, preciso de um médico que me trate isso. E a medicina funcional veio exatamente para isso, para identificar, tratar a pessoa, não os exames, e não deixar a pessoa ficar doente. Então, eu precisava ficar doente para alguém me tratar? Não, isso é injusto. Eu já estava lá, meu corpo já estava gritando aqueles sintomas. Mas, enfim, é como é o sistema hoje em dia. Mas por isso que a gente quer passar informação útil para vocês não dependerem de médico convencional. Exatamente. Aí, né, lógico, né, você vai ter que procurar um médico que consiga tratar a sua tireoide, sem dúvida nenhuma, né? De uma maneira que olha você como um todo. Então, a Carla iniciou com hormônios tireoidianos e até hoje ela usa isso. Eu uso, na verdade, para nutrir a tireoide, né? Na verdade, você usa. Aí, isso que as pessoas têm que entender. A pessoa tem que ter ferro, ela tem que ter uma ferritina ajustada. O corpo tem que estar nutrido. Tem que estar nutrido, né? A vitamina D tem que estar ajustada, a ferritina tem que estar em níveis satisfatórios. Aí, a gente sabe que os hormônios tireoidianos, você depende de zinco, você depende de selênio, você depende de cobre, você depende de riboflavina, você depende de iodo, você depende de ferro, depende de vitamina D. Todas essas todas essas vitaminas são responsáveis para nutrir a sua tireoide. Não é só simplesmente tomar o T4, né? Que é muito comum as doses começarem com doses de baixas, né? 25, e ao longo do tempo ir só aumentando. Só aumentando até chegar lá aos seus 150, né? Isso se deve muito realmente porque o médico não sabe nutrir a tireoide, lógico, né? Não está passando a nutrição correta. Muitos médicos também não prescrevem o T3, acho que tem medo. Mas não, é porque na própria endocrinologia eles são contra o T3. São contra o T3, mas o T3 é um hormônio tireoidiano. O hormônio e fora o estilo de vida da pessoa. A gente sabe aqui que tem algumas coisas que bloqueiam a tireoide. O flúor é uma delas, né? O flúor, então, pasta de dente, água fluoretada. Outra coisa que bloqueia a tireoide, bromo, né? O bromo, onde tem um bromo, geralmente o pão de sal é rico em bromo. Enfim, aquele cheiro de carro novo é rico em brometo, né? Outra coisa que prejudica a tireoide é o cloro. Então, existe água com cloro também. Quantas pessoas que eu já atendi no meu consultório que, de fato, tem uma descompensação na tireoide. O flúor por si só pode descompensar a sua tireoide. Tudo isso vai tirando o iodo, vai competindo com o iodo, que você depende de hormônios, você depende de iodo para formar os hormônios tireoidianos, tanto que eles são responsáveis. E o flúor, o cloro, esses minerais aqui, eles consequentemente eles roubam e consequentemente boa parte da população vai desenvolvendo hipotireoidismo decorrente a isso. Lembra que eu falei que eu fiquei 1 ano sem menstruar?
Era porque eu tinha síndrome do ovário policístico, eu tinha SOP. Eu tenho certeza que muita gente aí de casa também já tem esse diagnóstico e deve ter ouvido falar que não tem tratamento, ou pior, que o tratamento anticoncepcional, porque eles quiseram me passar anticoncepcional, só que eu não quis tomar na época. Então eu tinha o hipotireoidismo subclínico, eu tinha SOP, eu estava com fadiga adrenal, que é quando o estresse já está no nível tão alto que seu corpo não consegue nem responder fora mais. O ciclo circadiano invertido. Ciclo, insônia, enfim. E como eu comecei a mudar, é isso que eu quero que vocês entendam. Gente, o principal é a alimentação. Isso. O principal é a alimentação. Então eu comecei a voltar a me alimentar bem. Eu comecei a fazer o jejum corretamente com a ajuda do Wesley, porque eu tenho a sorte de ser casada com o médico que mais sabe de jejum no mundo. Então, ele me ensinou a maneira correta de fazer o jejum. E só de fazer o jejum corretamente, questão assim, amor, de uma semana fazendo, eu já não tinha mais compulsão, já não tinha mais aquela vontade louca de doce. Eu vi uma transformação tão grande na minha vida com o jejum que eu fiquei apaixonada. Porque tudo começou a fluir, tudo começou. O sono com o tempo começou a melhorar, foi tudo um processo. E isso, como eu vi essa diferença em mim, isso me dava ânimo para continuar conseguindo. Aí você entra num círculo virtuoso, né? É um círculo do bem. A pessoa consegue, poxa, aí as coisas vão se ajustando, né? Aí você dá o equilíbrio pro corpo que é necessário. Diferente daquele outro lado, daquele ciclo que a pessoa tem um ciclo ruim, que ela não consegue sair, não sabe dar o primeiro passo. É que eu estava, eu não conseguia sair, eu estava numa fase Se os médicos não resolviam, exatamente, quem vai resolver minha vida? Eu procurava ajuda e eu não tinha essa ajuda, então eu ficava cada vez mais no fundo do poço, desanimada, as roupas me escolhiam, não escolhia mais a roupa. Vocês se identificam com isso, né? Ver a moda vindo e você não podendo usar porque você não se sente bem. Eu tava nessa fase. Só que eu acho que pra mim o divisor de águas realmente foi fazer o jejum. E eu fui curada, hoje eu não tenho mais síndrome do ovário policístico, eu tenho meu ciclo menstrual regularizado, eu perdi 10 quilos. Tem estudos que mostram que regularizam também hormônio, aumenta realmente o hormônio tireoidiano, acelera o metabolismo. Estudos mostram isso, estudos mais recentes. A minha tireoide tá ótima, otimizada, ou seja, eu não tenho mais nenhum daqueles sintomas. Gente, eu me curei sem nenhum remédio. E eu não precisei de anos. Eu me curei com muito menos tempo do que eu fiquei doente, porque eu fiquei doente 1 ano e pouco dessa vida, né, desse ambiente que eu estava vivendo. Então, assim, é muito possível você também, é só você pôr em prática, acreditar no que a gente está falando e pôr em prática. Não adianta só consumir conteúdo, assistir todas as lives do Wesley, se não pôr em prática e não sentir essa transformação, porque precisa fazer sentido dentro da gente para acreditar. Eu só continuei com o jejum porque para mim fez sentido, eu entendi como ele estava agindo no meu corpo, eu busquei informação, assim como vocês estão buscando, e eu comecei a ver o resultado no emagrecimento. No começo não tinha resultado na balança, mas eu via nas medidas. Então, assim, eu dei uma chance pro jejum porque eu fui transformada. Uma vez que eu fiz, eu já vi a diferença enorme quando eu fiz corretamente. Principalmente na questão da compulsão, que era o que mais me pegava, que era o mais difícil sair. Tem pessoas perguntando, a doutora Carla faz uso de hormônio, pessoal? A questão da doutora Carla a gente está batendo na questão do estilo de vida. E o peso maior realmente, sem dúvida nenhuma, foi a questão de fazer o jejum correto e se alimentar bem. É um estilo de vida. É um estilo de perfeito, vida. Né? Ela enquadrar o estilo de vida dela. Depois você diminuiu o plantão. Não, eu larguei plantão noturno, porque eu percebi o que estava me fazendo mal. Isso que é importante para vocês também. Entender o que está te fazendo mal. Eu entendi que não ter uma noite boa de sono estava me prejudicando muito. Então eu larguei plantão noturno, eu só fazia plantão durante o dia, voltei a fazer atividade física regular. Se alimentou bem, ou seja, se alimentar bem, pessoal, seguir uma linha funcional, isso é fundamental. É tirar tudo que é glúten, tirar tudo que é leite, açúcar. Aí esses alimentos são intimamente ligados com os arranjos de distúrbios hormonais, a gente vai falar nisso também. Não, e o açúcar ele é totalmente viciante. Gente, é igual qualquer uma outra droga, você não consegue sair, você precisa de cada vez doses maiores. Então o doce, ele precisa ser cada vez mais doce para te satisfazer. Então você come mais quantidades. Por isso que fala assim, aquela mente de gorda, você imagina mistura de doces, porque você precisa desse açúcar um pouco mais no seu corpo para te satisfazer. Realmente é um vício. E assim como o vício, como o drogados, o tratamento é abstinência. Tem que ir largando aos poucos, porque é um ciclo vicioso, entendeu? Mas, Carla, uma coisa que eu falo que o melhor disso tudo, de coração,
foi você ter passado isso tudo para você servir de exemplo. Sim. E pra, hoje eu entendo o porquê. Você entende o porquê para estar aberta, para contar para as pessoas e ajudar as pessoas aqui. E volta aquela história lá atrás, porque você se tornou médica. Exatamente. Exatamente tudo faz isso. Sentido tudo hoje, faz sentido. Volta lá atrás. Deus não erra. Tudo que acontece com você, por mais que no momento a gente passe, a gente não entenda o porquê. A gente não fala, meu Deus, mas por que eu tô passando por isso, por esse sofrimento, por essa situação? É sim para uma transformação, é sim para você vencer e sair mais forte. Não adianta a gente se vitimizar, se deixar por vencida, não, tem que vencer. E hoje eu entendo porque eu passei por tudo isso. Esses 1 ano e meio foram horríveis para mim. Se eu conseguir, talvez hoje em dia, pensando, eu passaria tudo de novo, porque hoje eu entendo qual que é o meu propósito. Eu entendi que eu precisava sentir na pele o que é isso. Porque hoje, quando eu comando o grupo Milagre do Jejum, a hashtag Loucos por Jejum, eu sei o que as pessoas, a mulher me traz, assim. Exatamente, a hashtag Jejum é Vida, né? Tem várias pessoas que trazem esse resultado pra gente. A gente vê pessoas contando as histórias. E eu consigo me colocar no lugar, eu entendo. De transformação, né? Olha, doutor Wesley, doutora Carla, eu era assim, era assado, tinha isso, tinha aquilo, hoje estou liberto, porque realmente vocês foram as pessoas que me mostraram o caminho certo do jejum. Me mostraram o caminho certo de um estilo de vida, que é o estilo de vida que a gente sempre bate, né? Hoje nós somos o médico que preconiza estilo de vida. A gente é averso à medicação. Medicação é o último caso, se necessário, pontualmente, bem indicado, um tempo determinado. É triste a gente ir no médico, você começa a tomar medicação e você não sabe quando você vai parar, né? O ponto de entrada é fácil, né? O médico tem o poder da caneta, tem um poder do carimbo. Eu, sabendo disso, eu não quero ficar intoxicando o meu paciente. Pelo contrário, eu quero desintoxicar. Eu quero ensinar um jejum, eu quero ensinar ele a se tornar uma pessoa mais saudável com um estilo de vida. Eu não quero ficar prescrevendo medicação para ele realmente, de fato, viver refém disso, gastar dinheiro desnecessário, muitas vezes, né? Porque, às vezes, a medicação nem faz mais efeito para ele. Não faz efeito. Quantas pessoas que eu atendo diariamente, eu falo, vem cá, você toma esse remédio, está fazendo efeito para você? Não faz mais efeito. Eu falo, fique tranquilo, desmama e tira. Depois você me fala, faz isso aqui no lugar, faz uma meditação, nutre corretamente o seu corpo, faz um jejum, purifica o seu intestino, a pessoa vira outra pessoa. Né? Então, assim, eu mostro o caminho para a pessoa, a doutora Carla mostra o caminho, nós dois mostramos o caminho do que deve ser feito para ter um estilo de vida saudável. Né? Exatamente. E é o que eu digo, o aprendizado está na ação. Então você tem que sentir na pele, tem que entender, tem que fazer sentido para você. Por isso que a gente bate na tecla aqui de começar o jejum. A gente sempre fala, a gente já ensina para vocês, mas às vezes eu vejo as pessoas perguntando como que começa. Gente, todas as lives a gente fala, é limpar a despensa, é começar aos pouquinhos. Primeiro limpar a sua alimentação, que isso vai facilitar muito você iniciar o jejum. É importante que você faça esses passos, né? Agora eu quero falar os obstáculos ocultos em relação aqui, ó, as mulheres que participam na comunidade. Então, o que eu percebo, número 1, o obstáculo principal é a família e a falta de apoio. Gente, é muito importante. Acabei de dizer como o meio ele consegue adoecer uma pessoa. É a mesma coisa, uma pessoa está querendo parar de beber e só tem amigos que bebem. Como que vai sair disso? Então, realmente o meio faz muita diferença. Como eu disse, eu tenho sorte de ser casada com o Wesley, que é o médico que mais sabe de jejum do mundo, então ele me apoia, ele me ajuda, de maneira nenhuma ele me atrapalha na decisão de fazer jejum. Só que eu sei que não é assim em casa. Quem aí, eu quero que coloque, quem aí tem que fazer jejum escondido, que não se contar pra ninguém. Se contar pro marido ele vai criticar. Ontem mesmo a Lu contou, ela tá presente aqui, a Lu, né, a família toda dela presente, ela contou a história de vida e superação, que no início ela tinha que ficar assim, ó, quietinha. Boquinha fechada. Aí no final das contas, o resultado fala por si só. Exatamente. Então, o porquê que é importante essa comunidade? Estar com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Porque lá você encontra força. Por mais que todo mundo que você conhece e convive fala que é errado, porque muita gente convive com pessoas que falam que é errado o jejum, que vai desmaiar, que vai passar mal, que vai ficar doente, na comunidade você entende o porquê e você retoma as forças para você continuar, para ver a transformação. Então é muito importante estar cercado de pessoas
que estão com o mesmo propósito e objetivo. E a comunidade é exatamente para isso, para dar esse apoio, porque a gente sabe que em casa nem sempre tem. Às vezes os piores inimigos estão em casa. E eu vejo, né, as pessoas, por exemplo, né, frequentam ambientes, né, totalmente desfavoráveis. E como a Carla disse, as pessoas, né, são pessoas que não olham o seu lado, né? Se você vai numa festa, se você vai num casamento, pô, mas você não vai comer nada. Você não vai comer isso, você vai comer isso, você não vai fazer aquilo, crucificando a pessoa. A pessoa talvez não tenha nenhum direito de escolha, né? Tudo bem que a gente não quer ser mal educado, tudo, mas o caminho é ensinar para as pessoas o que deve comer e a quantidade certa, né? A pessoa saber equilibrar os dois lados, saber realmente satisfazer o anfitrião da festa, o que seja, mas também a pessoa saber o que é o menos pior, do que ela pode. Tem pessoas que vão numa festa e comem como se não houvesse um amanhã, né? E muitas vezes ela realmente bate esse arrependimento. Lógico que muitas vezes tem essa questão da compulsão alimentar, uma série de coisas. Mas realmente a gente sabe que o convívio social, se você realmente convive com as pessoas que só bebem, lógico, você vai ser um bebum, né? Beber. Mas você nem gosta. Igual, por exemplo, se você convive com uma galera que gosta de treinar, essa galera gosta de treinar. Por exemplo, a minha família é uma família extremamente saudável. Eu tenho pais, mães extremamente jovens, praticam o jejum, comem coisas extremamente saudáveis, funcionais, praticam atividade física. Meu pai e minha mãe têm uma fisionomia de que não aparentam a idade deles. Quem me conhece, quem conhece meus pais, sabe como é que eles são extremamente jovens. Né? Então eu nasci nesse ambiente. Para mim foi muito mais fácil. Né? Por isso, gente, eu quero dizer para você, não deixe o ambiente te contaminar negativamente, te fazer desistir, desanimar e desestimular. Por mais que todos estejam contra, você sabe o que é melhor pra você. Então você confia. Estamos aqui passando o nosso melhor, né, amor? A gente estuda, bota em prática. Eu mesmo já faço há anos de jejum. Até hoje eu faço jejum. Hoje eu já faço jejum de manutenção, não é mais pra perder peso. Então todos os dias eu faço jejum, porque virou um hábito. Meu corpo já se adaptou. Eu amo fazer. Então, assim, acreditem no que a gente está falando. A gente fala aqui de coração. Eu passei por um processo de transformação. Eu vi isso acontecer na minha vida. Eu vivi o milagre do jejum. Então, assim, eu falo de verdade. Eu quero também ajudar você a se transformar. Esse é o nosso propósito. A gente não consegue ficar só vendo pessoas muito próximas da gente serem transformadas. A gente precisava pulverizar isso. E por isso que nasceu o milagre do jejum. Por isso que a gente o Wesley faz lives diárias e a gente passa tanto conteúdo pra vocês. Só que vocês só precisam ter uma só coisa que a gente não pode fazer por vocês, que é a ação, praticar. Exatamente, entendeu? Pessoal, é importante, né? Realmente dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Então, por isso que servem essas lives. Essas lives mostram pra você, lógico, dar o primeiro passo, ou primeiro saber que não, poxa, o Dr. Wesley falou e faz sentido, a doutora Carla falou, faz sentido. Não volta, tipo, será mesmo que eles estão certos? Exatamente, o Dr. Wesley, a doutora Carla, eles falam uma coisa, poxa, eu me identifiquei com isso, por hoje eu vou começar. Começa a pesquisar, ou começa a seguir a gente, começa as lives, a gente dá super dicas aqui, ó, você tem que começar assim. Então, assim, tem toda uma sequência das lives. Hoje é praticamente a minha 10ª live seguida que eu tô fazendo, desde segunda passada, fazendo 2 vezes ao dia. Então, quem está falando da... Agora vamos então entrar na parte dos hormônios, dar uma pincelada nos hormônios principais. Então a gente falou de hipotireoidismo subclínico, então você não tem que esperar seus exames ficarem normais. Se você está com esses sintomas e seu médico falou que está normal, mude de médico. Perfeito. Eu acho. Então, tem o hipotireoidismo subclínico, como eu te disse, né? Tem aqueles sintomas de cansaço, fadiga, queda de cabelo, unha fraca, os exames não acusam ou estão poucos alterados. É muito comum o médico esperar o exame estar alterado para te tratar. Mas até alterar esse exame, passam-se anos e a pessoa perdeu boa parte da vida. Na verdade, quando eu falo perder boa parte da vida, é aquela pessoa que de fato não está naquela sua plenitude máxima, com energia e disposição. Às vezes a pessoa tem uma queda de cabelo severa e por aí vai, né? Tem o hipotireoidismo de Hashimoto, que muitas pessoas realmente questionaram aqui. Fala do Hashimoto. O Hashimoto é uma doença autoimune. Aonde que você vê que você tem Hashimoto? É um exame chamado anti-TPO. Então, além do TSH, do T3, do T4 livre, tem o anti-TPO, ok?
E boa parte por ser uma doença autoimune, boa parte das doenças autoimunes está intimamente ligada com o seu intestino. Ou seja, está intimamente ligado do que você come. Está intimamente ligado com 100% daquelas coisas industrializadas e principalmente o glúten. Por que eu estou falando isso? Porque você que tem anti-TPO, quantos pacientes que eu vejo com anti-TPO de 100, 200, acima de 1000, quanto mais alto, mais reativo o seu corpo, mais anticorpo você está produzindo para destruir a sua tireoide, né? Então, o glúten está intimamente ligado com especialmente com a tireoidite Hashimoto, porque promove uma inflamação ali intestinal, começa ali, né, uma patologia chamada o intestino gotejante, ou Leaky Gut Syndrome, né, que é o Leaky Gut, que de fato você consequentemente, né, começa a extravasar coisa do seu intestino para corrente sanguínea e ativando realmente os seus anticorpos ali. Então isso é silencioso, né? É ano após ano, dia após dia, você se intoxicando e consequentemente você vai de fato desenvolver essa patologia. Não, e olha que coisa incrível. Quem diria que doenças autoimunes que a gente escuta falar que não tem cura, a gente aprende na faculdade que não tem cura, começa pela alimentação. Gente, por isso que a alimentação é tudo. Não importa o nome da doença, do sintoma, é na alimentação que você vai encontrar a solução. E associado ao jejum, eu acredito muito na cura de várias doenças sem depender de remédio, sem depender de médico, sem nem saber o nome da doença que você tem. Você consegue melhorar os sintomas. E realmente é muito, muito, muito poderoso. Perfeito. Então, voltando à questão do Hashimoto, então é uma patologia que é uma doença autoimune, né? Lembra que toda doença autoimune, ela é sistêmica, né? Lógico que tem pessoas que vão ter predileções, né? Na tireoide, Hashimoto, na pele, psoríase, artrite reumatoide. Então, eu desafio vocês aqui, façam uma alimentação saudável, tira tudo que é industrializado, glúten, leite, derivados industrializados, pratica um jejum leve de 16 horas ou 14 horas, ou seja, o jejum vai dar um descanso para o seu corpo e para o seu intestino, ou seja, não vai cair coisas indevidas ali na corrente sanguínea, não vai ativar o sistema imunológico e muito menos vai provocar essas hipersensibilidades alimentares. Então, desafio vocês, praticam isso. Eu atendo isso diariamente pessoas. Fique 15 dias sem esses alimentos, você não vai ver se vai melhorar muito os seus sintomas. Exatamente, para a pessoa que tem artrite reumatoide, vai melhorar a questão das dores. A pessoa que tem dores generalizadas vai melhorar. A questão da psoríase, a pessoa que tem psoríase, né, no cotovelo, no cabelo, uma série de coisas. As manchas, as lesões diminuem bastante, né? Lógico que tem maneiras de potencializar isso, e é isso que a gente aprende na medicina funcional, né? A trabalhar com a suplementação por trás disso tudo, né? Por exemplo, a curcumina vai ajudar vocês, né? Que é um poderosíssimo anti-inflamatório natural. Outro suplemento, a glutamina, que vai tratar seu intestino, probióticos, ômega 3. Então a gente pode falar de vários suplementos que podem ajudar vocês de maneira geral. Especificamente na tireoidite Hashimoto, o selênio é fabuloso. Então a gente está falando aqui da questão das doenças autoimunes, da alteração hormonal propriamente dito. Então a gente sabe que tem a suplementação que pode te ajudar, mas uma andorinha só não faz verão. Vocês têm que ter uma prática de estilo de vida extremamente saudável, uma noite de sono, praticar jejum, uma alimentação saudável. Eu estou muito feliz que eu estou vendo muita nutricionista aqui. Gente, isso é demais, a gente fica muito feliz, porque a gente depende de vocês para poder passar essas informações, essas orientações que a gente fala aqui. Eu estou muito feliz de ver muita nutricionista. Obrigada pela presença. Então, o que a gente vai falar agora são os desequilíbrios, são as patologias que vai impedir o seu emagrecimento, ou que pode já estar impedindo. Às vezes você está fazendo tudo certinho, doutora, mas eu estou fazendo jejum, eu já estou me alimentando bem, limpei minha dieta, faço o protocolo de jejum. O que mais pode estar acontecendo que eu não estou tendo a perda de peso? Eu emagreci, agora eu já não emagreço mais. Então, esses são os principais motivos. Então, é algum desequilíbrio hormonal, entre eles o hipotiroidismo, porque
por mais que a alimentação vai ajudar muito, às vezes é necessário nutrir a tireoide. Ou propriamente dito, entrar com hormônios. Com hormônios tiroidianos, às vezes é falta de ferro também. Sim, então, quantas mulheres que têm ferritina baixa, tem uma descompensação. Então tem que ter uma avaliação para poder fazer a indicação correta, mas só com jejum e alimentação já melhora muito. Exatamente, aí tem que investigar por que a ferritina baixa, será que é menstruação, será que é algum sangramento, será que a pessoa está absorvendo? Então tem uma série de coisas que a gente tem que ir investigando, né? Então, o que mais pode prejudicar o seu emagrecimento? Então, eu já falei, o hipotiroidismo, que a gente estava falando agora. Sim. Outra coisa. Vamos falar daqui da predominância estrogênica? Vamos. Então, de fato, daqueles sintomas que a gente estava falando, né, inicialmente, né, a gente falou dos sintomas do hipotiroidismo. Vamos falar os sintomas da predominância estrogênica. O que acontece? Quando a gente começa a ganhar peso, a gente começa a ganhar, na verdade ganhar não, mas as nossas células adiposas, que é da gordura, começam a inchar. É isso que é quando a gente ganha o peso e engorda. Só que essas células, elas não são simplesmente uma célula de gordura. Não, elas têm um papel de estimular, de liberar hormônios, muito importante inclusive, né, amor? Exatamente. E o estrogênio tá lá, tá presente. Ele acumula estrogênio. Aí na mulher você vai perceber como que ela vai ter predominância estrogênica? Falar quadril largo. Quadril largo. Essa parte aqui do braço, ó, com gordura aqui embaixo, principalmente. Celulite, retenção de líquidos. Homem pode ter um pouco mais de crescimento da mama, que é a ginecomastia. Ter aquele quadril, o bundudo. Homem bundo. Tem homem de costa, você até fala, nossa, parece um corpo de uma mulher, porque o ombro é um pouco menos desenvolvido, tem quadril, tem um pouquinho de peito. Óbvio, também tem aí a questão da fisionomia do homem e da mulher, né? A gente sabe que, lógico que não é só isso, né? Que não é só a questão da predominância estrogênica, né? Mas aí às vezes é o conjunto, né? A pessoa tem hipotireoidismo, tem predominância estrogênica. Bagunça tudo, né? E o que quer dizer predominância estrogênica? Quer dizer que seu corpo está em desequilíbrio, você está tendo um aumento maior do estrogênio, que em condições aumentadas ele prejudica e causa um monte de sintomas, e com isso tem uma diminuição da progesterona, que é o hormônio positivo, da testosterona principalmente. Como eu estava falando, a célula adiposa, ela faz um processo chamado aromatização, que converte a testosterona em estrogênio. Então, quanto mais gordura você tem, menos testosterona, que isso dificulta demais o emagrecimento, libido, tem vários prejuízos, e você aumenta o seu estrogênio. Então, fica nesse ciclo vicioso também. Perfeito. E olha só, pessoal, e pasme, sabe qual que é a origem disso tudo? O seu estilo de vida. Alimentação. Vamos falar aqui de algumas coisas que mais tem. Por exemplo, coisas que rico em plástico. Né? Vamos falar da questão da... Provavelmente vocês já ouviram falar em BPA, que é bisfenol A, né? Hoje já existe algumas coisas que é BPA free, né? Ou disruptores endócrinos. A gente vê, por exemplo, um copo desse aqui, tá? Esse aqui tá o símbolo da minha clínica e tal. Mas ele é BPA free, né? Então ele tolera, de fato, água quente, água gelada. Então isso aqui é livre de bisfenol A. Agora, por exemplo, se isso aqui é um plástico que tivesse bisfenol A, se eu colocasse água gelada, água quente aqui, iria virar uma água venenosa. Iria virar uma água que o plástico ia liberar substâncias aqui que simulam que vão se ligar nos seus receptores de estrogênio ali. Exatamente. Falando de maneira simples aqui, né? Então, o bisfenol A vai realmente ali, uma substância que vai ligar ali com o receptor de estrogênio, e o seu corpo, você vai tomando diariamente, esquenta coisa no micro-ondas. Por exemplo, aquela garrafinha de água que carrega no carro, deixa lá no sol. Deixa lá, então vira uma água venenosa. E, consequentemente, você vai tomando isso, vai estimulando, você vai acumulando gordura, predominância estrogênica e, consequentemente, realmente, você não sabe de onde que vem isso. Mas eu acho que hoje já existe uma lei que tudo que é para criança, chupeta, mamadeirinha, já é obrigatório ser bisfenol A. E como que você sabe se é ou não é? Se ele for livre, ele vai estar escrito no fundo, BPA free.
tá? Se não for, eu oriento a nem comprar, evitar ao máximo plástico, na verdade, né, amor? Então isso ele pode estimular o seu estrogênio e aumentar ele no corpo. Exatamente. E ali eu vi uma pergunta, testosterona faz queda, diminuir a libido? Sim, muito, muito. E a grande maioria das mulheres que estão sem libido é exatamente por isso, porque tem uma testosterona muito baixa, por causa desse desequilíbrio hormonal. Uma das coisas que aumenta a testosterona é a atividade física. Exatamente. Olha a importância. Então a gente falou da questão do bisfenol A, né? Que isso pode ser algo, então fiquem atentos a coisas de plástico, leiam se ele é BPA free. Óbvio, a alimentação, a gente sabe que é a soja, né? A soja também. Principalmente os vegetarianos e veganos dependem muito de soja. Carne de soja, leite de soja, propriamente a soja. Vocês têm que ficar atento a isso, porque ele é um fitoestrógeno. Principalmente em crianças em fase de desenvolvimento pois e meninos. Meninos, por exemplo. Meu menino tem intolerância ao leite. Desde criança tomando leite de soja, muitas vezes pode desenvolver micropênis. Exatamente. Pode desenvolver, não cresce, porque o estrogênio está tão alto ali, porque está ali ocupando os receptores, consequentemente a criança de fato ali pode ter essa questão. Tem um prejuízo, porque era hora de vir a testosterona com tudo no menino para dar as características sexuais masculinas, né? Então coisas de soja, além de ser transgênico também, né? A gente tem que evitar exatamente por isso. Então, para quem já é um pouquinho acima do peso, está querendo perder peso, uma dica é evitar produtos com soja. E principalmente eu falo isso para vegetarianos e veganos. Dependem muito de carne de soja, hambúrguer de soja. Então, acabam consumindo muito soja. Fora que é transgênica, né? Fora que é transgênica. Milho do Brasil, boa parte é transgênico, a soja é transgênica. Então, fica atentos a plástico. Essa dica exatamente. Sim. Aí vamos falar do anticoncepcional, pelo amor de Deus, né? Mulher na fase jovem, no início da fase aí realmente adulta, tomando anticoncepcional desnecessariamente, né? Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo, que eu tinha espinha e minha mãe me levou, acho que tinha uns 15 anos, minha mãe me levou numa dermatologista e a primeira coisa que ela fez foi prescrever um anticoncepcional pra mim. Então, assim, é muito comum isso, muito comum isso. E minha mãe, graças a Deus, não me deu, eu não tomei, mas é muito comum a gente usar um anticoncepcional pra espinha, pra pele. E o anticoncepcional o quê? De fato, é estrogênio. É o hormônio sintético do estrogênio. Então você tá tomando e vai... Por isso que a mulher muitas vezes fica mulherão tomando anticoncepcional, né? A menina de 15 anos começa a ter quadril, começa a ter peito, começa a ter... Estrogênio, mas chega na fase adulta, depois despenca tudo isso, né? Está prejudicando o corpo da mulher, porque estrogênio... Fora que a testosterona vai cair, porque você deixa de produzir, né, a sua testosterona. A mulher tem que produzir testosterona, né? Tem a sua produção. Testosterona é só pro homem. Não, mulher tem que ter. Quantas mulheres chegam no meu consultório que tomam 15, 18, 20 anos de anticoncepcional? O que acontece? Tem dificuldade para engravidar depois. Exatamente. Libido baixíssimo. A mulher já está com predominância estrogênica, consequentemente tem dificuldade para engordar, aí vira um ciclo vicioso. Ela tem tecido adiposo e cada vez mais estrogênio ali, né? Cada vez mais estrogênio acumulado no tecido adiposo. Então, para quem perguntou aqui, anticoncepcional atrapalha emagrecimento? Sim, atrapalha. Com certeza. DIU de Mirena atrapalha emagrecimento? Atrapalha emagrecimento. Tudo que tem ação hormonal de estrogênio atrapalha emagrecimento. E acontece muito também, amor, dos homens terem essa testosterona mais baixa e ficarem desmotivados, ficarem cansados e chegar no médico com sintomas de cansaço, não tem mais motivação e o que acontece? É diagnosticado com depressão, com que mais que você ouve? Depressão principalmente. Sem motivação, sem vitalidade, sem libido, perda de massa muscular, ginecomastia, uma série de coisas. Ele vai com uma falta de testosterona que o médico não soube nem prescrever ou pesquisar sobre isso e sai com remédio tarja preta para tratar a depressão. Existem métodos que não são hormonais. Aí a falta de você conversar, ou culpa do médico de não te orientar que existe DIU de cobre, DIU de prata, existem vários métodos aí que não são hormonais, né? Todas as dicas que a gente fala aqui é realmente para quem quer seguir, quem não quer não tem problema, a gente não vai obrigar nunca a pessoa, a gente só quer mostrar o que é correto, o que é ser saudável, né? Às vezes você prefere não estar grávida, mas vai chegar ao final da vida com um monte de patologias. Encerramos esse assunto da predominância estrogênica, né? Então assim, muitas vezes as mulheres, né, a gente pode... Eu acho que os alimentos que são bons, que controlam o estrogênio bom da mulher, acho que vale a pena dar essa dica aqui.
Porque tem o estrogênio ruim, que a gente acabou de falar, bisfenol A, tudo, uma série de coisas, sódio, mas existem alimentos que são bons para isso, né? Que é couve de Bruxelas, brócolis, repolho, porque lá tem uma coisa chamada indol 3-cabinol, que é realmente uma substância que vai modular esses estrogênios no seu corpo. O homem também pode tomar, não tem problema nenhum, mas principalmente a mulher, a menopausa, que já teve câncer de mama, que realmente regula essa parte do estrogênio ruim, que é o indol 3-cabinol, ou também tem o indol 3-metano, que é o DIN também, que é uma coisa muito legal, né? Exatamente. Essas dicas são para vocês, pessoal, para vocês, tá? Então a gente falou de testosterona, né? Já falamos de tireoide, estrogênio. A TPM é uma coisa também que também é um sintoma de predominância estrogênica, né? Dor de cabeça, inchaço, retenção, labilidade de humor, que é o que acontece na TPM, né? Mas a gente tem o mês inteiro assim, não é só pré-menstrual, não. E tem a questão da síndrome do ovário policístico. Sim, vamos falar um pouquinho. Que daí está relacionado principalmente com a questão da resistência insulínica. Como a gente falou do anticoncepcional, também foi um tratamento que quiseram fazer pra mim. Toma anticoncepcional para tratar sua síndrome do ovário policístico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece quando você toma um anticoncepcional e você para o comprimido para você menstruar, não é sua menstruação natural. Simplesmente a menstruação do anticoncepcional não é a sua. Exatamente. A Cami, que é a nossa coach e tal, e de fato minha paciente, ela falou, magnésio mudou minha TPM, né? L-teanina, magnésio, são coisas boas. Tem coisas naturais que, gente, tudo isso que a gente tá falando, tem coisas naturais para você se livrar. Não dependa de remédio, não dependa de nada, só precisa ter informação, que é o que a gente tá aqui dando para vocês com o maior carinho. Sim. Então, a gente está falando assim do ovário policístico, está relacionado com a resistência insulínica, pessoal. Então, a pessoa que come excesso de carboidratos, sim, pode levar a uma síndrome do ovário policístico, né? Então, o que a Carla fez? Ela tinha todos aqueles seus sintomas, começou a fazer o jejum, purificar o corpo, baixou a insulina dela, voltou a menstruar, voltou realmente a ter a pele melhor, voltou os exames estarem cada vez, aquela testosterona baixa, começou a regular. Então uma série de coisas mudando o estilo de vida. E esses dias eu recebi uma mensagem linda, 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 que eu até arrepiei na hora que eu li. E que era exatamente isso. A pessoa falando que tinha síndrome do ovário policístico, tinha cistos no ovário há anos, e que ouviu do médico falando que teria dificuldade em engravidar ou talvez nem conseguiria engravidar um dia. Começou a seguir a gente, começou a fazer o jejum, mudar o estilo de vida, emagreceu lá seus 6, 7... 8, 9, 10 quilos, e quando viu ela estava grávida. Olha que legal. Ela estava grávida. E o dia que ela voltou no médico, ela perguntou pro médico, e meus cistos? Como assim? E o meu cisto? Como que aconteceu? Ele falou assim, mas que cisto? Você já teve cisto no ovário antes? Ela falou que chorou, porque aconteceu um milagre na vida dela. Então, eu vi gente perguntando se jejum, se alimentação ajuda na parte de fertilidade. Gente, está intimamente ligado. Intimamente ligado. A gente vê muito isso no consultório também, de mulheres que mudam a alimentação, principalmente param de ser estressadas. A gente já falou de estresse aqui nas outras lives, e muda totalmente. O corpo fica perfeito para poder receber um bebê. Perfeito, né? Uma das causas realmente a predominância estrogênica faz com que abaixe a sua progesterona, perfeito? E o nome progesterona se chama progestação. Então você precisa de ter uma progesterona boa, né? Mulher que tem uma progesterona legal ou equilibrada, tudo está mais apta a engravidar, lógico, e também ela não tem que estar estressada. Aí a gente já falou de meditação. Então perceba, o corpo é uma orquestra, né? O hormônio está intimamente ligado com o outro. Então não é simplesmente você que está talvez nos escutando, que tem dificuldade em engravidar, vai lá fazer uma indução, vai fazer uma série de coisas. Não, acho que primeiro você tem que ficar atento à mudança de um estilo de vida. Né? Tem que ficar atento a isso. Nosso corpo é muito sábio. Se ele acha que você não está numa hora boa de ter uma vida ali, que você está doente, ele não vai deixar você engravidar, né, amor? Acontece isso também. O corpo é muito sábio. Perfeito. Você quer ler um pouquinho das perguntas ou não? Vamos falar só um pouquinho da menopausa. Acho que para encerrar, né? Tá bom, falamos já de predominância estrogênica, falamos de hipotireoidismo subclínico, já falamos aqui da testosterona, né? E vamos falar um pouquinho aí de fato da menopausa, né? Então assim, menopausa, acho que boa parte das mulheres aqui um pouquinho mais velhas, né? Na casa aí dos 45, 50, consequentemente, né? Sofre de alguns sintomas,
como ressecura vaginal, queda da libido, ondas de calor. Acho que o mais é desesperador na mulher é a onda de calor, que ela não sabe de onde que vem. E muitas vezes também é a questão da insônia que atrapalha a mulher, essa oscilação de humor, uma hora mais irritada, uma hora ela mais depressiva. Então, sem dúvida nenhuma, existe tratamento para isso. O tratamento convencional se resume o quê? É tomar, de fato, repositores de hormônios sintéticos, né? Na minha opinião, né, eu como médico e formado numa outra linha, sim, pode trazer alguns tipos de prejuízo para você. Pode, de fato. E a gente sabe que a mulher que fez reposição hormonal engorda. Mulher que fez reposição hormonal, sei lá, desenvolveu câncer. Mulher que fez isso, a chance disso acontecer é bem provável com uma coisa sintética, uma coisa química, uma coisa assim, que o seu corpo realmente não sabe o que é. Diferentemente de que existe reequilíbrio hormonal de uma outra maneira. E o que eu costumo fazer com os meus pacientes e o que eu faço com a minha mãe. Simplesmente repor estradiol, estriol e progesteronas bioidênticas. São hormônios bioidênticos, são aqueles hormônios que se assemelham com o corpo, né? Que a gente possa passar em gel, né? Eu particularmente trabalho com gel. Eu particularmente não gosto de implante hormonal, né? Eu gosto de trabalhar com gel. Hormônio bioidêntico que de fato vai resolver a vida da paciente ali, né? Então, tem muitas mulheres aqui que talvez estão nos acompanhando, sabe da importância de você fazer esse reequilíbrio. Na minha mãe, já faço isso há 4 a 5 anos, mudou a vida dela. Mudou a vida dela e, consequentemente, todos aqueles sintomas que perturbavam ela, melhorou. Então, pessoal, procure um médico que saiba fazer essa linha, que gosta, que trabalha nessa linha. Acho que tem ginecologistas que de fato trabalham na linha, já estão mais atentos a isso, né? Médicos que estão mais integrados, olhando a pessoa como um todo, que possa estar resolvendo, né? Vocês têm que fazer a parte de vocês, que é o que a gente bateu aqui na tecla. A alimentação, vocês já têm informação de sobra para começar a se alimentar bem. O jejum já pode começar a praticar. Hidratação, ter uma boa noite de sono, controlar o estresse. Que mais, amor? Tanta coisa. Hidratação, a gente já falou. Meditação. Então, assim, a sua parte você já pode começar a fazer. Não dependa também do médico. O médico, ele não vai ser responsável pela sua saúde. Você é responsável pela sua saúde. Ele vai te dar o caminho, ele vai te ensinar. Mas quem vai trilhar o caminho é você. Perfeito. Só complementando, né, nessa questão do menopausa, o iodo pode ajudar, magnésio, tintura de amora, simicifugas, são suplementos que ajudam nisso aí. Mas chega um momento que o corpo vai pedir esse hormônio aí, e esses hormônios sintéticos muitas vezes de fato não vão resolver o seu problema. Pode até resolver, mas de fato você corre o risco de desenvolver outras coisas indesejáveis. Mas realmente é extremamente seguro. Lógico, né, pessoal? Quando clinicamente e laboratorialmente a pessoa tem esses sintomas, tá? Então é importante frisar isso, quando clinicamente e laboratorialmente tem esses seus sintomas. Mas se a mulher tem todos esses sintomas clássicos, é bom tratar, sem dúvida nenhuma. Eu já trato e a pessoa muda a vida. Muitas pessoas realmente já falaram aqui, ó, a Vera falou, olha, mudou minha vida. Enfim, uma série de coisas assim, ó. Sim, o iodo é maravilhoso, a Carla. Então, uma série de coisas aqui que as pessoas compartilham, que estão a gente até o final aqui. Então, pessoal, gente, não é só... Passa rápido, né, o tempo. Não é só, de fato, fazer um conjunto da obra. Quanto mais alinhado a gente tiver, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar realmente envelhecendo, então mais que a gente deseja, né? Gente, a nossa live, né, amor, tá chegando ao fim. Olha a hora já. Tô muito feliz que vocês ficaram até o final. Tô honrada, porque hoje é o dia que eu tirei pra falar, vou contar minha história, da minha experiência. E sábado não é o dia que todo mundo, porque deve ter... Não, filme pra assistir, um monte de live. Então, exatamente, assim, muito obrigada. Vocês realmente são muito fiéis com a gente ama, isso motiva a gente a continuar. A gente sabe que a gente tá no caminho certo quando a gente recebe um monte de depoimentos, a gente vê aqui, perdi tantos quilos, minha vida mudou, isso motiva muito a gente, porque a gente faz isso por vocês mesmo, né? É um propósito da nossa vida, a gente quer ajudar e a gente conta com a ajuda de vocês. Então quem já foi transformado, quem já entendeu o jejum, perdeu peso, ensine outras pessoas, estimulem também a conseguir chegar aqui na live com a gente, assistir as outras lives. É muito importante a gente fazer essa corrente do bem. E pessoal,
já chegando no fim, né? Compartilha, né? Dá um print para se realmente você gostou, dá um print, marca a gente, que a gente adora repostar. Mas é legal, pessoal, a gente se despede por aqui, gratidão, né? A Lógica Lab específica de como fazer o jejum, de como fazer o detox intestinal, exatamente para quem está inserido no nosso grupo. Realmente eu dou o como para eles. E sem dúvida nenhuma, amanhã é dia que eu estou ensinando e encerrando esse... Muita coisa boa. Ou seja, tem muita coisa ainda da semana do emagrecimento em casa. Hoje a gente abordou bem profundo a respeito da parte hormonal, porque isso impede no seu emagrecimento. Pessoal, um beijo, gratidão. Beijo, tchau, muito obrigada. Muito obrigado, fico com Deus. Ótimo sábado, ótimo resto de final de semana para vocês. Tchau, tchau. Exatamente, beijo, a gente se vê mais. Tchau, tchau.